Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Nesse vídeo eu vou trazer uma dica bem bacana para você. Apesar você que está iniciando, tá? É realmente para iniciantes. Apesar de estar bem perto do Natal, mas ainda dá tempo, porque é uma pintura pequena, fácil, simples a pintura, tá? Que eu digo, porque o desenho, né? A flor, ela é bem imponente, mas vou trazer aqui de forma bem simples que você possa fazer. Aí para dar um presente, ou mesmo para você, ou para vender, ainda dá tempo, tá? Às vezes chega assim perto dessas épocas, as pessoas ficam meio perdidas sem saber o que dar de presente. E olha você fazendo e ganhando um dinheirinho, né? Então, como eu disse, é para iniciantes, tá? Espero que você goste. É uma toalha pequena, mas você de repente aí pode também comprar um jogo. Minha filha me deu um jogo de banho, né? Com 3 peças. Então eu peguei aqui a menor, que é a toalha de mão, para fazer e não ficar um vídeo tão longo. Mas os desenhos você pode aí fazer do seu jeitinho, tá? Caso você já tenha, né, uma noção de tirar desenho. Então eu pensei, eu vou trazer aqui e dar uma força, não é? Minha filha borda lindamente, mas ela me deu a toalha lisa, sem bordado, que é justamente para aproveitar aqui e trazer e quem sabe ajudar você, tá? Que está começando agora na carreira da pintura, tá bom? Então agora vamos para a nossa linda pinturinha. Eu tirei esse mesmo desenho, olha, se for de rosto, você pode botar 2 dessa. Nessa aqui, por exemplo, né? Eu botei esse desenho e essa toalha aqui, ó. Tem quase... Opa, tenho trocado. Essa toalha aqui tem 29 centímetros, né? Assim. E então botei um desenho aqui que deu certinho, tá vendo? Aqui nessa parte que a gente possa pintar, essa parte lisa. Então não é todo o desenho, ele está pegando desde a pontinha da folha até nessa daqui, ele ficou com 20 nada, 19 centímetros e meio. E aqui ele ficou no tamanho normal da toalha, né? Que ela tem 12 centímetros aqui, tá? Então, para aqui é um tamanho bom. E na de rosto você pode botar 2 também. Ou põe uma dessa e faz aqui uns arabescos, uns negocinhos para aumentar um pouquinho a pintura. E na de banho você pode botar 2 dessas, né? Ou põe as 2 assim no meio, ou põe uma em cada lado, ficando muito lindo. E também aí incrementando com os arabescos, né? Porque é o normal de quem pinta, não é? Bom, nas folhas eu vou usar o verde grama, verde pântano, branco e o verde country, porque esse verde me dá aqui um tom bem bonitinho, né? Porque a folha da orquídea, às vezes ela parece pra gente um tom meio que azulado, meio aveludado, e o verde country, ele me dá esse efeito, tá? Nas folhas. Então, para as folhas, vou usar essas 4 tintas. E o clareador, tá? Que é bem diluído, né? As minhas tintas já são bem diluídas. E na hora que eu for pintar a flor, eu também falo as cores, tá bom? Os pincéis, eu uso na hora o que me pede aqui. Também venho falando o número na hora que eu pintar, tá bem? Na hora que eu for usar. Porque essa toalha, ele tem esses espelhinhos. Não, como a gente precisa botar aqui, né, numa tábua, com a cola permanente, a gente passa a cola, espera 15 minutos, depois a gente vem e põe aqui em cima o que a gente vai pintar, porque essa cola, ela prende o tecido aqui, ó, não repare, né, que já tá bem usada a minha tábua, aí tem até um cabelo aqui, ó. Então,
Aí a gente põe em cima e ela cola, não deixando o tecido tá correndo e atrapalhar a nossa pintura, tá? Mas eu ponho aqui, olha, uma proteção, porque esses pelinhos aqui da toalha não pode ficar grudado aqui, não é legal, porque pode acontecer de na hora você tirar, depois que pinta, esses pelinhos, a linha, ela é muito sensível, delicada, então pode acontecer de puxar fio, e se for para cliente, né, se acontece com o meu material, tudo bem, mas se é para um cliente, você vai ter problema na hora, né? Então, pra gente evitar, eu marco, tá vendo? Olha, o espaço daqui pra aqui, porque pega aqui, ó, tá vendo? Certinho, aqui. E só essa parte que eu vou pintar é que fica aqui em contato com essa cola, tá? Agora eu estou aqui com o pincel número 8, bem velhinho já, tá vendo? Cortada, lixada, parada por mim mesma. Peguei um pouco, botei aqui. Vou começar por essa aqui de baixo. E as folhas também, né, está embaixo da flor, parte delas, por isso eu também já pinto. Porque quando eu venho pintando a flor, não corro nenhum risco de sujar a minha florzinha. Então, com o verde grama, eu peguei, tá vendo, uma quantidade generosa aqui no meu pincel de tinta. E vou passar aqui. Caso você esteja aprendendo ainda a pintar, tanto faz eu começar a tinta aqui de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Não tem problema, o importante é você aprender, né? E com o tempo, você vai pegando o seu jeitinho de segurar o pincel, de passar a tinta no tecido, né? Passei aqui. Dou essa leve esfumaçada com o pincel em pé, de lado, tá, ó. Trazendo até aqui, porque a outra passa aqui embaixo e sai aqui. Peguei agora esse pincel, esse aqui é o número 6, tá? Vou fazer aqui essa pontinha. Venho agora também esfumaçando levemente com o pincel em pé. Eu vou circulando, veja a minha folhinha, para não tirar a forma da folha. A tinta pro lado de fora do pincel. Deixo esse pedacinho aqui sem uma. Ainda... Eita! A gente tem sinusite, o tempo muda, né? Muda a cabeça junto, o nariz. A gente fica falando pelo nariz. Agora, não lavo o pincel, continuo com esse pincel número 6. Pego bem pouquinho aqui do verde country. Ponho aqui e vou fazer um esfumaçado aqui bem devagar, espalhando esta tinta em cima do verde grama, levemente. Agora com o pincel ainda sujo desse verde, venho de lado e pego aqui também, ó, o verde grama. Ponho aqui mais um pouquinho. Agora eu faço isso, porque eu pego aqui e também vou esfumaçar. Agora eu vou preencher toda a minha folhinha com esse pincel sujo das duas tintas, tá? E passo. Agora com o mesmo pincel, não vou lavar nem limpar, venho com o verde pântano, ponho aqui, pego aqui, tá vendo? Desse jeitinho. Dou uma leve esfumaçada, só aqui nessa parte de baixo. Agora com esse pincel número 4, eu vou seguir aqui, troquei o telefone de lugar, né? Pra não ficar com a mão na frente, nem a cabeça.
porque eu pego esse verde pântano e vou circular aqui nesse pedacinho apenas que está saindo daqui de baixo dessa aqui, tá? E venho só fazendo esse movimento sem esfumaçar muito, sem botar mais muita tinta, né? Porque a tinta já está aqui o suficiente. Lavei o pincel e com o mínimo também de branco. O branco, essa tinta branca também está bem diluída. Passo aqui nesta pontinha e venho trazendo aqui um pouquinho aqui para dentro, esfumaçando também com meu pincel em pé, de lado, movimento para cima, para baixo, mas não fazendo e nem deixando perder a forma da folha, tá? Conforme eu faço o movimento com o pincel, eu mantenho aqui, ó, o desenho da folha. Como é um desenho, eu posso botar aqui os detalhes, os movimentos que eu quiser, não é? Então, por isso eu venho, olha, fazendo aqui uns mínimos detalhes, deixando ela bonitinha também, porque a gente nunca vai competir mesmo com a natureza, então a gente vem buscando deixar de forma bem parecida, né? Aqui eu tô vendo esse pedacinho aqui, estou fazendo com o verde grama, tá? E venho acentuando mais esse verde, essa misturinha que eu já tinha passado ali. Como a minha tinta está bem diluída, eu posso fazer isso aqui sem a tinta ficar dura no tecido quando secar, tá? Pro pincel número 6, pego aqui e já venho assim, ó, também, ó. Um lado eu ponho mais tinta, um pedacinho eu ponho mais tinta, outro pedacinho eu ponho menos. E venho desse jeitinho, olha, espalhando aqui. Veja que eu vou passando a tinta, vai ficando alguns pontos ou outros com bem pouca, né? E também venho aqui, ó. Olha, peguei um pouquinho do verde country e vou fazer o mesmo detalhe aqui que eu fiz nessa de cima. Mas observa que agora eu venho, olha, passando bem também em cima dessa parte que eu deixei com pouca tinta, tá? Com pouco verde grama. Pego o clareador e venho, ó. Também seguindo aqui, tá vendo? Deixo esse aqui, esse pedacinho, alguns milímetros sem tinta. E deixo aqui também no biquinho. E aqui, veja que eu passei, olha, bem pouquinho. Também mesmo do verde country, porque aqui eu venho com o branquinho também. Ah, tem até aqui, nem preciso pegar lá. Porque é bem pouco, tá? Passo de cima para baixo, de baixo para cima. Venho abrindo ali um pouquinho. E agora eu venho dando essa leve esfumaçada também, espalhando a minha tinta, não é? Com esse pincel sujo, sem pegar mais tinta, venho aqui, ó. Apenas passando meu pincel desse jeitinho, tá? Pego o verde pântano, molho no clareador e pego aqui um pouco também do verde grama. Vou fazer esta aqui. Aqui embaixo eu já esfumaço. Ih, aqui, né? Até me perdi. Venho aqui. Vou esfumaçando. Sujo a pena nesse restinho do verde country também e venho aqui.
Como aqui tem 2 começos de uma folha, pego dessa e pego dessa, porque as duas estão... Isso aqui, gente, é uma montagem minha, tá? Eu que fiz a minha montagem, que eu que faço minhas montagens, né? Eu que programo os meus riscos, meus desenhos. E normalmente eu tiro os meus desenhos da natureza, porque eu gosto muito, tá? E quando eu tiro assim, já tem o desenho pronto, às vezes a cliente traz para mim o desenho que ela quer. E assim, no final, como elas não pintam, eles, né? Porque eu também tenho cliente homem, né? Como eles não pintam, eles deixam pra gente. E a gente vai guardando. A gente vai guardando e o tempo vai passando. Eu tenho uma forma bem bacana de proteger os meus riscos, tá? Então, assim, eu tenho risco de anos e anos e anos. Agora, com a tinta branca, eu venho fazendo esses mínimos detalhes aqui embaixo, tá vendo? Venho meio que dividindo essas duas partes das folhas, né? Que as pontas estão lá pra cima, mas o comecinho delas estão aqui. E eu venho trabalhando com esse branquinho. Do mesmo jeito que eu pego aqui esse branquinho, olha, eu passo aqui e puxo aqui pra baixo. E eu ainda tenho que ter o cuidado, porque a de rosto também já comecei a pintar, né? Então, eu não posso mudar tanto a cor. Por isso, eu preciso aqui bem prestar atenção. Com essa misturinha aqui do verde pântano com esse outro verde, eu pego, vou dividir aqui, ó. Essa parte do branco que eu botei. E também vou dar essa leve esfumaçada, né? Com o pincel em pé, de lado, tá? Pego um pouquinho mais, deixo aqui o excesso, porque agora eu carreguei bem essa tinta. Carreguei bem o pincel com essa tinta, tá? E vou também pegar aqui embaixo e vou trazer, espalhando, não é muita tinta, tá? Aqui. Tudo aqui eu estou fazendo com pouca tinta. E vou acertando aqui. Escureço um pouquinho esse pedaço só até chegar aqui, tá? Agora, com o verde pântano bem puro, eu vou também fazer aqui, veja. E vou aqui esfumaçando e deixando esse pedacinho aqui, tá vendo? Mais clarinho, né? Como se eu estivesse dividindo aqui. Ela vem meio que arredondando, porque eu ainda vou acertar aqui, tá? Então, aqui eu tenho que calcular a mesma largura daqui. Eu uni aqui, tá vendo? Olha, pego e venho. E aqui, tá vendo que a tinta vem trabalhando porque o pincel está sujo, né? Com branco. E aquela misturinha ali. Agora dou uma esfumaçada, pincel em pé, de lado. Pego esse restinho do verde pântano com pincel sujo de tudo, porque eu venho agora aqui, ó. O carocinho, tá? E aqui também, veja que eu vou trazendo até aqui embaixo. Aqui eu já aproveito, já deixo esse restinho de tinta aqui também. Bom, eu vou, enquanto essa aqui dá uma secadinha, eu vou adiantar as outras, porque serão usadas as mesmas tintas, os mesmos pincéis e também faço os mesmos movimentos,
tá? Então, eu vou adiantar aqui as outras e já estou voltando, tá? Para pintar a flor, eu vou usar o violeta cobalto, vou usar também o violeta puro, o cinza, o branco, o clareador, tá? E o amarelo canário. Caso eu use aqui umas outras cores, eu venho também e falo, tá bom? Bom, separei essas cores para usar na flor, mas primeiro eu vou usar o branco com este pincel aqui número 4, sem aparar, sem nada, tá vendo? Do jeitinho que veio da loja, porque eu gosto desses pincéis com as cerdas longas, que ele aqui me auxilia bastante nas minhas medidas, tá? Então, eu pego aqui o branco, já está bem diluído, pego uma pincelada bem generosa, pego duas. Tiro aqui o excesso, né, do pincel. E agora eu venho com o cinza puro, tá? Pego uma metade, quase uma metade da que eu peguei do branco. Pego o clareador, porque eu quero ela bem diluída. E com essa misturinha que eu fiz, eu vou preencher toda essa parte que pertence à folha, a flor, tá? Parece, né, uma folha de verdade. Com essa misturinha de cinza e branco, eu vou preencher todas as pétalas, mas esse miolo lindo aqui embaixo, eu não passo essa misturinha, tá? Porque aí eu venho com a tinta, né, de outra cor, não sendo necessário eu passar essa base aqui de cinza e branco. E também apenas esses detalhes pequenininhos que tem no comecinho aqui, também que faz parte do miolo, tá bom? Então, vou adiantar aqui. É branquinho também, ó. Então, aonde for o branquinho, eu passo, tá? Bem pouquinho. Nessa pontinha aqui. E onde eu ver que precisa desse branquinho, eu vou passar. Bem, terminei de passar essa base aqui do cinza com o branco. Agora, eu venho também fazendo esses pequenos detalhes com o verde grama que ela tem dentro de cada pétala. Começo, não é uma nervurinha, mas tem aqueles risquinhos, aqueles, né, dá um colorido aqui na pétalazinha. Eu estou fazendo exatamente conforme o desenho que eu tenho, tá bem? Não tirei da flor natural, mas estou buscando aqui pintar exatamente bem parecido com a cor da flor natural. Então, venho fazendo esses risquinhos aqui, busco fazer antes que a tinta seque totalmente, porque depois eu não consigo dar uma mescladinha e ela ficando esse tom bem suave aqui no meio, né, das pétalas, tá? E agora, terminando de fazer isso aqui, eu estou com o pincel número 4, tá? Porque ele é pequenininho, esses detalhes também não são tão grandes como a flor. E termino agora de fazer esse detalhezinho, vou buscar fazer pétala por pétala, porque aqui está muito seco, a tinta seca muito rápido, tá? Então, termino de fazer esses detalhes, esses risquinhos, e imediatamente eu já venho com a tinta branca. Agora eu venho com este pincel aqui, o número 10, pego aqui esta primeira camadinha Este primeiro pincel, eu pego ele bem carregado na tinta e venho passando agora nas pétalas. Já venho puxando aqui para dentro. Tá
vendo? Faço desse jeitinho, porque assim, olha, eu deixo bem delicado esse risco que eu fiz aqui com o verde grama, tá? Desse jeitinho, arredondo mais ou menos, e venho trazendo aqui pra dentro, por cima, meio que por cima, né? Desses detalhes que eu fiz. Então, limpo meu pincel, venho de novo. Aqui tanto faz, né? Eu sempre digo para pegar assim nas pétalas, nas folhas, com o pincel assim de baixo para cima, de cima para baixo, não tem problema, porque se você está aprendendo a pintar agora, você só vai mesmo entender algumas coisas que a gente explica com o tempo que você também estiver fazendo, tá? E assim você vai entendendo a posição do pincel, a forma de espalhar a tinta, isso tudo é com o tempo. E o detalhe também legal que isso aqui você não vai aprender porque eu estou te explicando. É assim que pega o pincel, é assim que passa a tinta, porque tudo isso aqui você só vai realmente entender quando você começar a lidar com o seu próprio pincel, tá? Então, passei aqui, trabalhei a tinta aqui em cima com o pincel número 4. Agora eu venho com o pincel número 10 e vou continuar aqui, tá vendo? Pego, venho trazendo aqui pra dentro, assim, da pétala, ó. Meio que o pincel em pé, de lado, tá? E vou espalhando aqui a minha tinta. Trago até aqui no finalzinho, né? No olhinho dessa pétala. Agora pego também aqui. Agora eu já passo bem por cima do risco do carbono, tá? A tinta está bem diluída, não pego muito, não pego nem muito clareador. E agora também eu venho apenas trazendo a tinta, deixando aqui, arrumando bonitinho. Pego mais um pouquinho de tinta verde, tiro aqui o tanto que eu achar que é excesso, né? E também faço essa aqui. Por ser uma pétala menor, eu também faço esses detalhes bem menos, né, em verde, tá? Com o pincel número 6, tá sem número, né, porque ele já tá bem usadinho. Mas mesmo assim é o número 6, tá? Porque essa pétala aqui é menor. Então, vou fazer igual eu fiz a outra. Pego aqui, vou trazendo, né, pra dentro da pétala, ó, bonitinho, né? Pincel em pé, gelado, tá? Pego aqui em cima também, já bem em cima do risco do carbono, né? E também com esse pincel número 4, eu vou fazer esta arrumaçãozinha aqui dentro, tá vendo? Para não apagar demais, porque se eu venho com um pincel grande, eu vou apagar, né? Esses detalhezinhos aqui em verde, tá? E não é o caso, né? Eu não quero apagar, porque no desenho que eu estou, do desenho que eu estou tirando,
esse daqui não é tão apagadinho, é apenas uma sombra, tá? Bom, vou dar uma adiantada aqui no vídeo, né? Porque o tempo de gravação do meu telefone não é tanto. Para não correr o risco de deixar algum detalhe sem explicar, as próximas pétalas eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz essas duas. Vou continuar aqui com o verde grama, o branco, né? Porque são esses pequenos detalhes aqui no meio das pétalas, com o verde. E o branco eu venho trabalhando. Vou continuar também aqui com esses dois pincéis, o número 4, o número 6, o 10 se for preciso, tá? Vou dar uma adiantada e qualquer detalhe que surgir aqui pelo meio que eu não tenha explicado, eu pauso o vídeo e venho também te explicando, tá bom? Então, vou adiantar aqui um pouco e já venho, são todos os mesmos movimentos, tá? Desculpa aí minha voz, que ela ainda estou meio rouca, né? E a voz fica baixinha, mas eu estou aqui aumentando a voz de forma que dê para você entender o que eu estou te explicando. Essa mini pétala que ela tem aqui dentro, bem no comecinho, tá vendo dessa copa bonitinha aqui, toda arredondadinha na borda, ela também tem uns detalhezinhos em verde, tá? Então eu achei legal trazer aqui também para você ver, né? Porque depois de pronto você vai dizer, poxa, aqui tem um verde, como foi que ela fez? Então também eu venho, são, na verdade, é bem pequenininho mesmo, mas também tem um detalhe em verde. Como eu estou tirando de um desenho, eu prefiro acompanhar aqui os detalhes do desenho, tá? Porque as cores eu estou buscando tirar bem próxima da natureza, mas o desenho eu estou seguindo o meu que eu tenho, tá bom? E agora eu já vou dar sequência aqui nesse miolo grande que ela tem, né? Bonito para chuchu. E é o que completa totalmente a minha orquídea, tá? E aqui também eu venho fazendo, olha, este detalhe em verde, bem pouquinho. Esta aqui tem, aqui não, aqui tem e aqui também não, tá? Vou passando e trabalhando essa tinta. Opa, ou eu botando a cabeça em cima. É um detalhe muito bonitinho que ela tem aqui. Vou deixando aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Vê que eu passo aqui nesses pedacinhos, não esfumaço, né? Aqui é em branco mesmo, todo esse pedacinho. Aqui é a continuação desse babadinho que ela tem, tá? Então, eu não gosto de pintar todo de vez. Eu gosto de vir e trabalhando assim, ó, por etapa, porque não corre o risco da minha tinta secar demais. E também faço aqui. Agora, eu venho fazendo esse detalhe aqui com o amarelo, né? Que é bem aqui no miolinho, com o amarelo canário, tá? Vou passar assim, uma quantidade generosa. Por isso que eu não passei aqui o cinza, que é para esse amarelo ficar bem vivo aqui para mim, tá? Porque aí, se eu passo o amarelo em cima daquele cinza, ia me dar essa diferença aqui e eu não alcançando. Tá vendo? O meu objetivo de ter esse efeito da tinta aqui no meio, bem vivo, na verdade, né? Aí, gente, desculpa aí se eu correr aqui um pouquinho, tá? Porque realmente tá calor. A tinta está secando muito rápido mesmo, ela estando diluída. E ainda eu trabalhando com clareador, tá? Com um mínimo, apenas mesmo, bem pouquinho do caramelo, eu vou fazer
uma sombra apenas aqui, tá? Bem pouquinho, nada muito. Só aqui ao redor, que é para dar o contraste, né? Com esse amarelo, e assim, fazendo essa leve sombra aqui, ó. E eu venho dando essas riscadinhas com ele mesmo aqui. Busco fazer isso aqui ainda com essa tinta bem úmida, tá? Se eu conseguir, né? Opa, nem veio. Limpo aqui pra não pode ficar muito. E vou aumentando aqui um pouquinho, assim, bem pouco. Com esse mesmo pincelinho, eu venho já fazendo, tá vendo? Mais ou menos como eu faço aqui, nessa pétala, tá? Com o verde, é o que eu faço aqui, tá bom? Antes que esse amarelo com esse caramelo que eu passei apague totalmente, eu venho agora com o violeta cobalto, tá? Molho aqui no clareador, né? Botei um clareador aqui novinho, que é pra não ficar, né? Aparecendo demais as manchas de outra tinta. E aqui eu vou fazendo, olha, desse jeitinho, passando aqui bem devagar. Eu venho trabalhando, tá? E tenho, né, que fazer isso um pouco rápido, que é para essa tinta de baixo amarela não secar totalmente e eu não conseguir fazer o meu trabalho ficar bonito, né, com essa tinta. Então, eu venho rapidinho antes que ela seque totalmente. E aqui eu venho avançando um pouquinho com essa tinta aqui pra cima do amarelo, tá? Avivo um pouquinho mais. Trazendo um pouquinho aqui pra borda, né, desse babadinho. E ao mesmo tempo que eu passei o violeta cobalto, eu continuo com esse pincel número 4 e venho aqui também com o violeta puro, tá? Já começo daqui, veja que eu pego a cabeça tá na frente. Já venho também, porque esse babadinho dela aqui é tão pequenininho e eu não posso demorar por conta da tinta. Venho desse jeito, olha. Ao mesmo tempo que eu passo, eu trago essa tinta para baixo. Opa, essa tinta aqui tá esquisita, hein? Ó, passo aqui meu pincel de lado, trago para dentro desse riscadinho aqui, conforme, né, fosse esse babadinho, tá bom? Avanço aqui um pouquinho para cima do violeta cobalto. Aqui eu deixo com esse tom bem forte, porque aqui também não passei, né, o cinza, não fiz a base para botar a tinta branca. O tecido está completamente puro, sem tinta nenhuma. Peguei aqui e trouxe. Molho só um pouquinho no clareador e vou trazer aqui, ó. Você vê que é jogo tudo rápido, né? Para não deixar a minha tinta secar.
todos esses lugares que eu tô passando esta tinta, é porque faz parte do risco, tá? Do desenho ali que eu tô pintando. Aqui. Aqui eu vou precisar trabalhar com um pincelzinho menor. Agora dou uma lavadinha no pincel. E eu venho aqui, tá vendo? Com um pouquinho de clareador apenas. E veja que como a tinta já secou, que quase eu não consigo mais espalhar essa tinta. Que eu não vou espalhar tanto, né? Apenas vou dar aqui, ó, um jeitinho, tá? Exatamente como está ali no meu desenho. Vai tá ficando lindo, não é? Como eu vou precisar dividir esse vídeo em duas partes, porque se eu fizer um vídeo só longo, eu não consigo manter e dar todos os detalhes aqui da pintura em um vídeo apenas devido ao tamanho do meu gravador, não é? Então eu vou dividir, venho com a segunda e última parte, se Deus quiser, venho com o vídeo final, fazendo acabamento aqui nela, nas folhas, um detalhe e também dando uma dica para fazer um acabamento simples e fácil aqui na beirinha da nossa toalhinha, tá bom? Espero que você esteja gostando, é realmente para iniciante, tá? E não perca o próximo vídeo, se você estiver gostando, dê o seu like, compartilhe, tá? E vamos que vamos aqui, né, preparando os nossos futuros presentes, né, para quem a gente ama, tá bom? Então, até lá, não perca o próximo vídeo, né? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.